Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Josafa Marques. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da natureza do Estado brasileiro. Pois bem, quanto à natureza do Estado brasileiro, eu me refiro a quê? A palavra natureza diz respeito à identidade, diz respeito à essência, aquilo que o Brasil é. Alguns vídeos atrás eu falei sobre os princípios do Estado brasileiro. Os princípios do Estado brasileiro são os valores, ali são as qualificações do Estado brasileiro. Nesse vídeo eu quero falar a respeito do que o Brasil é. Alguns autores, alguns doutrinadores de direito constitucional dirão que natureza e princípio acarretam a mesma coisa no final. Nosso vídeo faz essa separação. O primeiro aspecto a respeito daquilo que o Estado brasileiro é uma república. Lembra que nós nascemos como monarquia e a república vem desde 1889 com a proclamação da república. O que é uma república? Res publica, coisa do povo. Essas duas palavrinhas é coisa do povo. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal já diz que o poder emana do povo, enquanto na monarquia o poder emana do rei, na república o poder emana do povo. Outro aspecto importante são as características da república. Primeiro é temporariedade. O artigo 82 da Constituição Federal mostra que o mandato de um presidente da república dura apenas 4 anos. Na monarquia era hereditário e vitalício. A eletividade é a segunda característica da república. Por que eletividade? Veja, o presidente da república é eleito a cada 4 anos. E nós temos isso constante lá no artigo 77 da Constituição Federal. E a responsabilidade. Enquanto o rei não tinha responsabilidade, na monarquia o presidente da república tem responsabilidade. O nosso país já 2 presidentes sofreram processo de impeachment e foram retirados da sua presidência. E isso consta no artigo 85 quais são os crimes de responsabilidade. Pois bem, a segunda característica do que realmente o Estado é, ou da natureza do Estado, além da república que já falamos, é a federação. Federação significa que o nosso Estado ele tem um jeito de existir. A palavra federação vem de federis, e federis significa pacto, aliança. Nós temos no Brasil 27 estados, eu conto o Distrito Federal como um desses estados. E cada estado tem autonomia administrativa. Observe-se que nós temos, de baixo para cima, municípios, nós temos os estados-membros, o Distrito Federal e a União. Quanto à autonomia legislativa, nós temos a Câmara Municipal de Vereadores, nós temos as Assembleias Legislativas dos Estados-membros, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e nós temos o Congresso Nacional composto pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal. E no quesito judiciário, nós temos no âmbito dos estados o quê? Os tribunais de justiça e no âmbito da União, a Justiça Federal, além dos superiores tribunais. Ok? Observe-se o seguinte, que é a cláusula pétrea, conforme o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, o quê? A forma federativa do Estado. Olha que interessante, se alguém for alterar a Constituição Federal, já fizemos um vídeo aqui falando a respeito de emenda constitucional, significa dizer alterar a Constituição Federal, não pode mudar a forma federativa do Estado. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais no tema, observa o Estado do Chile, que é nosso vizinho lá, é um Estado unitário, não é um Estado federado. E não confunda a Federação Brasileira com a Confederação Americana dos Estados Unidos, ok? Porque lá primeiro nasceram os estados, depois eles se uniram através de aliança para formar a confederação. No Brasil não, existiu um Estado unitário que depois foi subdividido em estados federados. O último ponto, o último aspecto aí para entender o que o Brasil é, além de república e federação. O Brasil é um Estado democrático de direito. O que significa Estado democrático? A palavra democracia significa dizer que o nosso Estado, o voto é direto, é secreto, é universal, é periódico. E também isso é cláusula pétrea na Constituição Federal, não pode ser alterado, conforme o inciso 2
do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. O último aspecto para entender a natureza do Estado. Além do Estado ser uma república, além do Estado ser uma federação, o nosso Estado brasileiro também é o quê? Democrático de direito. Pois bem, a palavra democrático, democracia, significa que o nosso Estado é administrado pelo povo, é governado pelo povo. Por isso mesmo que no inciso 2 do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz que o voto é o quê? É direto, secreto, universal e periódico. E por que Estado de Direito? Porque o nosso país não é um Estado confessional religioso, não tem um livro sagrado acima de todos os demais livros e lei. Não, existe uma lei fundamental. Que lei fundamental é essa? É a Constituição Federal. É através da Constituição Federal que o nosso Estado tem o quê? A sua sobrevivência, o esqueleto, a base do Estado nosso brasileiro é o quê? É essa lei fundamental chamada Constituição Federal, que aí demonstra algumas coisas importantes. Primeiro, que o Estado é limitado porque ele entrega direitos e garantias individuais, aí nós vemos que também é cláusula pétrea no artigo 60, parágrafo 4º, e também existe a separação dos poderes. Por que separação dos poderes? Para quê? Para mostrar que realmente é um Estado democrático, é um Estado de direito e também é cláusula pétrea essa separação. Nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O nosso vídeo de hoje nós retratamos aqui o que o Estado é, o que o Estado brasileiro é, a sua natureza, e vimos em 3 aspectos. Primeiro, república, segundo, federação e terceiro, um Estado democrático de direito. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima.